Vamos tentar entender o que é essa tal de Ursal. Em julho de 1990, na sessão de inauguração do Foro de São Paulo, uma organização de esquerda criada pelo Partido dos Trabalhadores, Marco Aurélio Garcia, na época secretário de Relações Internacionais daquele partido, teria dito que o objetivo dessa organização era criar na América Latina algo semelhante ao que tinha sido feito no leste europeu, ou seja, um grande bloco socialista multinacional. Acredita-se que o termo Ursal tenha sido usado pela primeira vez em 2001 pela socióloga Maria Lúcia Vitor Barbosa, da Universidade de Londrina, com o filósofo Olavo de Carvalho tendo também se referido a essa suposta organização algumas vezes. E recentemente, num debate entre os candidatos à presidência, o candidato Ciro Gomes foi indagado sobre o Foro de São Paulo e sobre a Ursal. Como a sigla diz, a Ursal seria uma suposta união de repúblicas socialistas na América Latina, um modelo claramente baseado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas algo no estilo da União Soviética poderia de fato acontecer aqui, na América Latina. Primeiro de tudo, temos que compreender o processo de criação de grandes blocos formados por nações diferentes. De forma muito básica e resumida, países com culturas e identidades nacionais próprias só se juntam a nível político, social, econômico e militar através de duas formas. A primeira é pelo uso da força, que é o que foi feito na União Soviética, com a Rússia invadindo e ocupando países no leste europeu e impondo nesses países governos pró-russos alinhados com a sua ideologia socialista. E a segunda é pelo uso do dinheiro, que é aquilo que a União Europeia vem tentando fazer. A primeira forma, que envolve a força, teoricamente é a mais simples, desde que, obviamente, a potência interessada nessa união tenha capacidade militar para isso. E a Rússia tinha isso de sobra quando expandiu a União Soviética em direção ao leste europeu durante a Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho de Stalin expulsou de toda aquela vasta região os exércitos nazistas de Hitler, e em cada um daqueles países plantou grupos de políticos locais alinhados com a visão política de Moscou. Através dessa prática, cada país tinha a impressão de que se autogovernava, já que os seus líderes eram efetivamente cidadãos daqueles países. Mas Moscou proibia o multipartidarismo e apenas candidatos pré-aprovados pela Rússia é que podiam concorrer a cargos políticos. E quando algum país tentava fugir desse cerco, era atacado, como foi o caso da Hungria em 1956. Naquele ano, a população húngara se revoltou contra o seu governo de orientação marxista-leninista, exigindo reformas democráticas, com Moscou respondendo de forma rápida e firme, invadindo a Hungria e esmagando a revolta, resultando em milhares de mortos e feridos. O único grande problema dessa opção é que, como devem imaginar, ninguém gosta de ser dominado pela força, e por isso, ao primeiro sinal de fraqueza da força principal dominante, o bloco irá rapidamente se desfazer, que foi exatamente o que aconteceu em 1991, quando a União Soviética desmoronou, com praticamente todos os países do leste europeu que antes estavam na esfera de influência de Moscou, buscando refúgio no Ocidente. A segunda forma de união multinacional que referi, feita pelo dinheiro, vem sendo tentada pela União Europeia já há várias décadas, com resultados bons e maus, dependendo de cada caso. Eu conheço pessoalmente o caso de Portugal, um país que ingressou na União Europeia em 1986. Antes de ingressar, Portugal tinha índices socioeconômicos terrivelmente baixos, posicionando-se como um dos piores e mais atrasados da Europa. Mas logo após entrar no grupo, começou a receber toneladas dos chamados apoios comunitários, com dezenas de bilhões de euros tendo sido entregues ao país. Dinheiro que foi utilizado para a construção de infraestruturas como estradas, ferrovias, saneamento básico e com boa parte sendo empregado também na educação e na saúde. No caso específico de Portugal, essa forma de união tem sido muito positiva, mas isso só aconteceu graças às tais astronômicas ajudas comunitárias. Portanto, no caso dessa tal de Ursal, ela só poderia surgir através dessas duas formas,
pelo uso da força ou pelo uso do dinheiro. E tendo em vista que o Brasil é a maior potência econômica e militar da América Latina, qualquer uma dessas formas teria que ser necessariamente liderada pelo nosso país. No primeiro caso, o Brasil, aliado com potências socialistas regionais, teria que convencer pela força outros países a aderirem ao bloco. Mas para isso, primeiro de tudo, o nosso país teria que passar por uma autêntica revolução socialista, com o fim do multipartidarismo e a imposição de uma ditadura socialista. E no segundo caso, o nosso país teria que liderar a criação de um gigantesco fundo financeiro comunitário, entregando aos outros países toneladas de dinheiro para que os indicadores socioeconômicos desses países pudessem subir, aproximando-se da média regional. Essa segunda opção esbarra em muitos entraves, com o principal deles sendo: não há dinheiro para isso. Outro entrave é que a América Latina não é politicamente homogênea e também não é 100% estável, com alguns países como a Venezuela, a Nicarágua e a Bolívia remando ferozmente contra a corrente democrática.